O Vasco da Gama foi surpreendido por Luca Aureliano, que pediu para não viajar para a pré-temporada do Vasco da Gama. Solta as notícias, Tiba! Vasco da Gama que foi surpreendido pelo pedido de Luca Aureliano, que não vai viajar com a pré-temporada do Vasco da Gama. Vasco que vai viajar para um torneio de pré-temporada, Série Rio de la Plata. E o Vasco da Gama participará desse torneio juntamente com News Old Boys, o Vélez Sarsfield, o Rosário Central, Nacional do Uruguai, Peñarol e Colo-Colo. Então o Vasco foi surpreendido por esse pedido de Luca Aureliano para não viajar com a equipe do Vasco da Gama. O argentino de 23 anos pediu para não viajar com o grupo que fará esta pré-temporada no Uruguai e revelou o desejo de querer ser negociado para fora do Brasil, preferencialmente para a Argentina. Apesar da frustração com a passagem muito abaixo do esperado até aqui, uma possível saída de Aureliano pode ter chegado a um momento oportuno para o Vasco. Eu aqui, inclusive, dos nossos canais, no Boteco Ball também, falei da chegada de Aureliano no ano passado, em janeiro, e tinha visto os números, comparei ele com o Gabriel Peck da época. O Gabriel Peck hoje muito melhor do que era antes do começo da temporada de 2023. Então eu comparei ele, que seria um Gabriel Peck argentino, e me decepcionei muito com os números de Aureliano e não tinha muita esperança que ele desse certo não. E quem acompanhava, né, os nossos programas Tapa de Primeira, lá no outro canal, viu que realmente eu pegava muito no pé de Aureliano antes dele estrear, dizendo que ele era muito franzino, que os nossos zagueiros eram muito fortes, os nossos laterais, e que o futebol de Aureliano não iria prevalecer, não. E foi o que aconteceu, né? Ele teve uma contusão no braço, foi se tratar na Argentina contra a vontade do Vasco da Gama. Enfim, o Aureliano surpreendeu a todos aí. A mim não surpreendeu, porque realmente eu não esperava muito futebol da contratação mais cara da 777 Partners, né? O Luca Aureliano. Então, ele não se adaptou ao futebol brasileiro. E é como eu disse a vocês, eu não esperava muito de Aureliano, não. Depois da reapresentação do elenco no último sábado, não é? No dia 6 de janeiro, Aureliano conversou com a comissão técnica do Vasco da Gama e informou o seu desejo de sair do clube. Emiliano Dias, auxiliar técnico, teria inclusive avisado ao jogador que ele terá mais oportunidades em 2024, que mudasse de ideia. No entanto, não foi suficiente para o argentino querer ficar no Brasil. Principal investimento do Vasco 2023, Aureliano, como eu havia falado, não se adaptou ao futebol brasileiro e quer novos ares, fora daqui. Ele estava nos planos da comissão técnica, mas o meio atacante não foi convencido a ficar. Agora ele não vai embarcar com o elenco principal para o Uruguai, onde o time vai realizar a pré-temporada e fazer esses amistosos internacionais. São 2 amistosos que o Vasco vai fazer. Até ser negociado, ele ficará no Rio de Janeiro, trabalhando com jogadores que ficam para a disputa das primeiras rodadas do Carioca. Vai levar um castiguinho, hein, Aureliano? Recentemente a imprensa argentina citou o possível interesse do Vélez, clube que revelou do Boca Juniors em Aureliano. No entanto, o clube ainda não recebeu propostas pelo jogador. O João Vitor, que acabou chegando na equipe do Vasco da Gama, e até então o Aureliano era a contratação mais cara. Com a chegada do zagueiro João Vitor se torna a contratação mais cara da 777 nessa gestão do Vasco da Gama. O Vasco pagou 3 milhões de euros, 15 milhões e 800, mas a negociação pode chegar a 22 milhões e 400 a depender dos bônus. A dúvida é se o Vasco da Gama conseguiria recuperar o valor investido em uma possível negociação, né, de Aureliano. Ainda tem aquela questão também do número de estrangeiros no Vasco da Gama. Por um lado, a saída de Aureliano pode ser frustrante para o Vasco da Gama, por outro lado, ele pode chegar em uma boa hora. Atualmente, o Vasco conta com 6 estrangeiros no elenco. Além de Aureliano, o Vasco tem Medel, o Capasso, o Mita Rodrigues, Payet e Verrete. Só que também fechou com o zagueiro Robert Rojas, né, do River Plate. Então o paraguaio, que já está no Rio de Janeiro para realizar exames e vai assinar o contrato, Rojas. Então é mais um estrangeiro. Lembrando que os times brasileiros podem ter 8, não é? Com a chegada de Rojas, o Vasco passa a 7. Aureliano saindo, o Vasco fica com 6 e abre mais espaços para mais 2 estrangeiros no elenco do Vasco da Gama. Lembrando que
São 8 estrangeiros que os times brasileiros podem ter, mas só podem relacionar para uma partida 7 estrangeiros. Outro jogador que conversa com a 777, com o diretor Alexandre Matos, é o Luciano Rodrigues, atacante do Liverpool do Uruguai. Seria mais um estrangeiro. O Robert Rojas chegando 7, o Luciano Rodrigues chegando 8. Então o Orelhano saindo, o Luciano Rodrigues fechando, o Vasco fecha com 7 estrangeiros no elenco. E o Alexandre Matos, que se apresentou ao Vasco da Gama, durante a apresentação dele nesta última segunda-feira, 8 de janeiro, o dirigente mandou uma indireta para o próprio elenco. Apesar de reforçar que não era direcionada para nenhum jogador, Matos falou sobre o desejo que os jogadores precisam ter para ficar no clube. Além disso, ele foi direto ao dizer que só ficará no clube quem tiver o desejo de continuar no Vasco da Gama. Olha aí, já um puxão de orelhas aí do novo diretor. Abre aspas para Alexandre Matos. O Vasco sempre vai buscar atletas que queiram estar aqui. Aqui só vai permanecer quem quer ficar. Queremos pessoas dentro da responsabilidade financeira. Futebol hoje está caro. O Vasco vai equacionando as dívidas, conseguindo investimentos, melhorando a estrutura e melhorando o projeto. Olha aí as palavras de Alexandre Matos. Chegando realmente o diretor de futebol do Vasco da Gama, que desembarcou no Rio de Janeiro no último domingo no aeroporto e não quis falar com a imprensa, cumprimentou alguns dirigentes ali da 777 Vasco da Gama, né? Foi recepcionado por alguns e seguiu o seu caminho. Para ter muito trabalho para colocar o Vasco da Gama, que já tem um elenco de 2023, que é um elenco de razoável para bom. Então vão chegando essas peças, o João Vitor chegou, o Robert Rojas chegando, o Luciano Rodrigues também negociando, e o Figueiredo, que fechou com a equipe do Coritiba. Vasco anunciou o empréstimo do jovem atacante Figueiredo para a equipe do Coritiba até o final de 2024. Para mim, uma boa escolha do Vasco da Gama emprestado para o Coritiba. Ele vai ter mais chance de jogar. É um jogador novo, jogador jovem, que ainda tem muitos vícios, decisões precipitadas. Enfim, o Figueiredo tem tudo para crescer no seu futebol, ganhar experiência e voltar um pouco mais pronto a equipe do Vasco da Gama. E o Orelhano, né, que viveu uma temporada muito abaixo do esperado pela torcida do Vasco da Gama. Pelo dinheiro investido na contratação de Orelhano, a torcida do Vasco tinha muitas expectativas com o meio atacante, mas o que se viu em campo ficou longe de encantar. Com problemas de adaptação e questões físicas, o argentino foi entrando aos poucos na equipe e só foi titular pela primeira vez contra o Flamengo no meio de junho, pelo Campeonato Brasileiro. Na reta final do Brasileiro, com o Ramon Dias, em muitos jogos o Orelhano não foi utilizado. E logo contra o Cuiabá, pela 31ª rodada do Brasileirão, no começo de novembro, quando marcou o seu primeiro gol com a camisa do Vasco, inclusive o bonito gol, né, de Orelhano, ele também sofreu uma fratura na mão. Além disso, ele optou por engessar o local da fratura, o que o deixou de fora da reta final do Brasileirão. Assim, não voltou mais a jogar pelo Vasco, e fez falta, viu? Nessa luta do Vasco aí para escapar do rebaixamento. No total foram 23 jogos pelo Vasco da Gama, sendo apenas 6 como titular. E um gol marcado com uma assistência. Então são esses números de Luca Orelhano à frente do Vasco da Gama. E fica a expectativa do Vasco pelo menos recuperar esse investimento. Pode emprestá-lo para outra equipe e ele voltar após esse empréstimo, mas o Vasco da Gama vai fazer jogo duro porque houve investimento sim da 777 em cima desse jogador e eles não querem perder de forma alguma. Meus amigos, o Vasco da Gama faz certo em pressionar o jogador, em querer que ele fique, ou realmente a vontade de Orelhano tem que prevalecer? Lembrando que ele tem contrato, então ele obedece à hierarquia superior, que é o dos donos de direitos federativos dele, que é o Vasco da Gama. Então o Vasco tem que ter muita sabedoria aí com o diretor Alexandre Matos, diretor de futebol, e ele já pegou várias buchas aí durante a sua carreira, inclusive essa eu creio que ele vai resolver, tem muita competência. Meus amigos, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, solta a voz, ativa o botão vermelho de inscrever-se e deixa teu like, é muito importante para os nossos canais, rapaziada.